Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 38ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul do ano de 2020. Senhores vereadores, em razão do adiantado da hora que nós tivemos a reunião especial, a presidência faz uma consulta ao plenário se podemos cancelar ou suspender o pequeno e grande expediente. Eu pergunto aos líderes se há concordância. Senhor presidente. Pois não? Mantemos. Manter. Pela manutenção. Então já está suspenso, que já temos 2 partidos. Eu só quero dizer que havia um acordo aqui pelos partidos, mas beleza, a presidência respeita. Enquanto os senhores estavam conversando, houve um acordo dos demais partidos. Mas seguimos, então, no pequeno expediente. Primeiro, o vereador inscrito, o vereador Edmar Germani. Votação. Votação. Quem quiser que seja mantido o pequeno expediente se mantenha como está, e quem estiver que seja adiado para o próximo, que se levante. Tem que ficar em pé quem quiser adiamento. O adiamento em pé, e quem quiser que mantenha, fique sentado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 9 votos está suspenso o pequeno expediente. Adiado o pequeno expediente. Questiono o vereador líder do governo se já tem os projetos que irão à votação na noite de hoje. Sim, presidente. Presidente, vereadores, vereadoras. Então, os projetos à votação. Temos o decreto, o item 4.1, que é o decreto número 10.730 de 2020. Altera o decreto 10.621, calamidade pública, autor Poder Executivo. Vamos ao item 10.1, na ordem do dia. O item 10.1, veto. O veto número 13 de 2020, ao projeto de lei número 16L de 2020. Doação de alimentos apreendidos. Autor do projeto, vereador Alberto João Reck. Autor do veto, Poder Executivo. O item 10.8. Projeto de lei número 111/2020. Cria componentes do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM. Autor, Poder Executivo. Senhor presidente, seriam esses os projetos à votação, então. Ok, definidos os projetos que irão à votação na noite de hoje, entramos na discussão da ordem do dia. Temos algum vereador que queira usar a discussão da ordem do dia? 10.8. Vereador Alberto João Reck, com a palavra. 10.1, é o veto. E o 10.8. Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria fazer a manifestação sobre o veto ao nosso projeto de lei 16L, que autoriza a doação de alimentos apreendidos pelo Serviço de Vigilância Sanitária Municipal e pelo Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária dos produtos de origem animal e vegetal. Na verdade, quando nós concebemos esse projeto, nós o fizemos pela sensibilidade em relação a uma situação que hoje é preocupante em Santa Cruz do Sul, que é a dificuldade das instituições e os altos custos, por exemplo, para se manter a hospedagem, seja temporária ou provisória, de animais de diferentes espécies, animais domésticos ou mesmo animais silvestres. Tanto assim que a prefeitura há poucos anos abriu mão, por exemplo, de manter o mini zoológico no Parque da Gruta, pela dificuldade de manter aquela estrutura. O custo era alto e manter as condições ideais, as condições adequadas, se tornava bastante complicado. Então, hoje, quando nós propusemos a permissão desta doação de utilização de alimentos conforme o projeto de alimentos adequados para o consumo animal,
E quando a vigilância, o serviço de inspeção industrial recolhe, inspeção industrial e sanitária recolhe esses alimentos, às vezes alimentos de supermercados, com prazo de validade de poucos dias vencido, ou carnes ou alimentos ou produtos de origem animal ou vegetal apreendidos, mas em boas condições, em condições de consumo, as pessoas na rua se perguntam: o que fazem com a carne que apreendem? Distribuem entre eles? Levam para casa para fazer churrasco? E claro que não. E porque aí a gente faz o questionamento, se fala aqui de que isso gera custos. Na verdade, o recolhimento, o serviço de recolhimento, ele acontece e ele está estabelecido, então é só ter um lugar para armazenar esses alimentos até que eles sejam destinados às instituições. E eu acredito que a prefeitura tem hoje um custo maior com a destinação desses produtos, por exemplo, se eles são enterrados ou são incinerados, que isso gera um custo mais alto do que colocá-los num determinado local e comunicar às instituições para que os recolham lá. Então esse argumento, de fato, ele não tem grande validade, ele não convence. Olha o que diz assim, ó, na justificativa do veto: viola o princípio constitucional da separação de poderes. Depois, em diversos momentos, essa justificativa, criando atribuições para órgãos da administração pública municipal. Nós não criamos atribuições, na verdade, existe a fiscalização, existe o recolhimento dos produtos, e em vez de levar para incinerá-los ou enterrá-los, destina. Eu acredito que até a gente está reduzindo o custo de destinação para a administração pública, gerando economia. E aí fala de novo, violando o princípio da harmonia e independência entre os referidos poderes. É bastante hipocrisia se a gente analisar de quanto o poder executivo, por exemplo, interfere nessa casa, em situações diversas. Então, aqui, tudo que se propõe aqui, aí viola a harmonia, o princípio da harmonia, da independência entre os referidos poderes. Mas eu, de fato, aqui, num outro momento também diz assim: ao dispor sobre o tema em pauta, cercando o Poder Executivo com responsabilidades, através de ações a serem executadas por servidores municipais, está o legislador exercendo atividade tipicamente administrativa, a qual deve, por isso, ser operacionalizada somente pelo chefe do Executivo. Já manifestei aqui que compreendo, até por uma orientação, ou por um regramento, ou por pareceres do IGAM, que a assessoria, a Procuradoria Jurídica dessa casa deu parecer contrário, em função de que o termo autorização, ele adquire praticamente o mesmo valor de determinar uma ação para o Poder Executivo, quando eu acho que autorizar, e aqui o Executivo diz que eu poderia fazer uma indicação. A justificativa do veto por parte do Executivo diz que poderíamos fazer uma indicação, mas entre fazer uma indicação e uma autorização, eu acho que a autorização está muito mais perto de uma indicação do que de uma determinação. Então, tanto a autorização quanto uma indicação, o Poder Executivo tem a faculdade de colocar em prática ou não, de implementar ou não. E, inclusive, prevê aqui alguma regulamentação, onde entram justamente os segmentos da administração pública, os órgãos da administração pública já constituídos, principalmente a vigilância sanitária, formada por profissionais excelentes. Vereadora Bruna, que acompanha todas as questões da causa animal, que é cotidianamente procurada para dar atenção a essas e outras situações, sabe tenho certeza de que Vossa Excelência tem também essa concepção da importância de um projeto desse porte. Tudo bem, se o veto for acolhido, acreditamos que a administração municipal e o executivo reencaminhem para cá, mas eu não vejo em nenhum momento, dentro das justificativas apresentadas, que se crie uma nova despesa. Até entendo, para reiterar, de que nós estamos aqui gerando uma economia. Custa mais barato permitir que as entidades ou as instituições recolham, recebam esses alimentos e os levem para os abrigos ou até para o canil municipal, do que ter o custo de colocar uma retroescavadeira para funcionar ou colocar mesmo para incineração esses produtos. Então, da nossa parte, gostaria de solicitar aos colegas vereadores que a gente busque, com respeito aos pareceres contrários, mas
no nosso entendimento, na nossa interpretação, não geramos aqui, não criamos nenhuma despesa extra, nem necessidade de mais funcionários, apenas damos um destino diferente para esses alimentos apreendidos e, claro, que estejam em condições adequadas para consumo. E, com certeza, dentro da vigilância sanitária temos técnicos para isso, e as instituições que vão buscar esse alimento também vão ter que ter pessoas responsáveis para a avaliação, porque com certeza não vão levar alimentos estragados para serem utilizados na alimentação, na ração dos animais a quem eles tanto protegem. Seria a nossa manifestação. Muito obrigado. Seguindo na discussão da ordem do dia, próximo vereador inscrito, o vereador Gerson Luiz Trevisan. Excelentíssimo senhor presidente Elustório Renato Desbecel, a minha saudação também aos nossos colegas vereadores, vereadoras, aos nossos servidores aqui da Casa, do Poder, a nossa comunidade que nos acompanha atentamente nos seus lares. E eu inicio aqui parabenizando os colegas vereadores Ildunei, Alberto Reck, o vereador Carlão, pela importante reunião que nós tivemos há poucos minutos, aqui essa reunião especial, onde nós tivemos aí a participação da AGERST, da Corsã, do município, através das secretarias do meio ambiente e também o jurídico, a PGM, também todos os técnicos da Corsã que estavam aí, outros membros da agência, pessoas ligadas a esses setores. Então nós tivemos essa importante discussão, e eu vou fazer uma manifestação no seguinte sentido: eu sempre defendi água pública, e eu não aceito algumas colocações que foram feitas, senhor presidente, na noite de hoje, em relação a tudo aquilo que nós fizemos. Eu não arredo um dedo do que foi feito, porque nós fizemos inúmeras reuniões, o contrato foi analisado na íntegra, tudo que nós poderíamos melhorar, a gente tentou melhorar. Nós, inclusive, éramos contrários a AGERGS, que era uma agência de fora, que não fiscalizava nada, que só passava por Santa Cruz para ir comer churrasco lá no Centenário. Então, nós hoje sim temos uma agência que acompanha a concessão dos serviços públicos, e a agência ela tem que cuidar da água, do esgotamento sanitário, que é a Corsã, do lixo, que envolve a Conesul, o transporte coletivo, o consórcio TCS, Então, nesse sentido, nós criamos uma agência, mudamos o jogo, e hoje, graças a Deus, a gente tem a condição melhor de acompanhar as coisas, e nós mesmos aqui, vereadores, fiscalizar as questões. Eu entendo, eu já falei aqui, senhor presidente, em outra oportunidade, e eu só não falei antes, porque como nós estávamos falando só dos aditivos, eu não podia atravessar o assunto. Mas eu acho que a própria Corsã também pode fazer um trabalho, e isso é uma parceria, uma sugestão, vereador Luizinho, que eu estou dando ao nosso prefeito Telmo, e à Corsã, de trabalhar a responsabilidade social, de entregar, vereador Luizinho, caixas d'água de 1.000 litros, 2.000 litros. Se nós, cada ano, ajudar 1.000 famílias que estão no Bolsa Família, aquelas pessoas que não têm condição, que muitas vezes falta água, para que se possa, o município, a Corsã, comprar essas caixas e distribuir para os menos favorecidos. A população, ela quer duas coisas na questão que envolve a água. O fornecimento diário, não pode faltar a água. E eu também não aceito essa negativa que quando falta água, ou dá problema de luz, aí não tem o tal do gerador lá, vereador Licério. A Corsã tem que ter um monte de gerador lá. Caiu a luz, entra os geradores. Então são essas questões. E a qualidade da água. Hoje mesmo, eu estive visitando pessoas lá no corredor Mainardi, lá no corredor Zanetti, lá na Esmeralda lá. E os moradores reclamaram: vereador,
nós estamos tomando água com barro. Então, o povo quer água todo dia, água não pode faltar e água de qualidade. Essas obras, tem que trocar um cano aqui, um cano lá, né? Tem que ser feito, isso é importante, tem que ser feito no seu tempo, né? A questão de fuga de água, é inadmissível nós estarmos aí com 7 anos, 6 anos, 7 anos de contrato e a Corsã não conseguir diminuir esse percentual aí de 55% ou 60%. Eu já nem sei qual é o percentual de perda de água, mas eu acho que é mais ou menos isso. E uma outra questão, senhor presidente, a Corsã tem que ter uma qualificação maior junto com a prefeitura, e aqui os dois têm que trabalhar de mão dada, é o restabelecimento das pavimentações. Porque onde passa o serviço é muito complicado, tanto a questão de pavimentações com paralelepípedo, asfalto é qualidade, é um serviço bem feito. Então, eu não aceito essa conversa aí de que foi feito um acordo de amigos. Não foi feito um acordo de amigos de coisa nenhuma. Eu também jamais vendi o meu voto e jamais vou vender. Eu tenho firmeza e convicção em muitas coisas, e é isso que eu vou sempre defender. E eu defendo a Corsã, eu defendo a água pública, e nós aqui trabalhamos para aprovar esse contrato e melhorar a vida da nossa comunidade. E aí nós temos que lembrar uma outra coisa que foi lembrado muito bem pelos colegas vereadores. Com esse contrato, lá atrás, em 2003, nós tínhamos uma dívida de 122 milhões, se eu não me engano. Esse passivo. E isso, ao longo do tempo, nós vamos ter essa amortização. E eventualmente, o dia que nós não tivermos mais a Corsã, eventualmente, atuando na água e no esgoto, porque lá também, quando nós discutimos, senhor presidente, colegas vereadores, eu defendia, vereador Ari, a municipalização, e na época eu disse como fazer. A municipalização da água, dá para fazer sim, Veracruz aqui é municipal, e é a metade do preço. Eu, inclusive, na época, eu disse, se a Corsã arrecada 4,5 milhões, 5 milhões por mês, o que o prefeito, para municipalizar, poderia fazer? Faz um contrato precário com a Corsã, 5 anos, 10 anos, se fosse o caso. Contrata 2, 3 engenheiros, caras que trabalharam já em empresas, companhias grandes, tipo Sabesp, gente que entende, e aí começasse a acompanhar os projetos e os trabalhos da Corsã, para no futuro, quando municipalizar, nós teríamos a estrutura, o maquinário, e aí era simplesmente sair da Corsã e entrar para o município. E se eventualmente tivesse alguma dívida para pagar, nós teríamos condições e suporte para tal. Porque se a Corsã arrecada 4,5 milhões, 5, o município também, iria arrecadar esse valor. Mas, senhor presidente, nós estamos pedindo também, e logo vai a votação, para que seja feito o recapeamento do asfalto lá na rua Coronel Oscariosto, mais especificamente entre a Avenida Senador Alberto Pasqualini e a rua Gaspar Silveira Martins. Está muito ruim o trecho lá, há necessidade de recapear e sinalizar. Nós também estamos pedindo o recapeamento do asfalto ali na rua Galvão Costa, entre a Avenida do Imigrante e a Gaspar Silveira Martins. Está bem ruim ali também, tem que fazer o recapeamento e tem que fazer a sinalização nova. Na outra reunião eu já falava aqui das questões e melhorias lá no corredor Chuc, no bairro Dona Carlota. Nós estivemos lá olhando esses dias, então nós estamos pedindo melhorias lá no corredor, tem que fazer um patrulhamento, colocar uma britinha, ajeitar lá, porque tem muito buraco lá também. Nós também, até por pedidos de amigos nossos, moradores, nós estamos pedindo a pavimentação da rua São Sebastião, no trajeto compreendido entre as ruas João de Barros e Padre José Belzer, lá no Arroio Grande. Lembrando que nós já fizemos pedido de informação em relação a essa via. Nós temos a confirmação de que essa via ela está no sistema de parceria, então a gente espera que, como é uma via pequena, menos de 100 metros, eu acredito que a Prefeitura, em 10, 15 dias, teria condições de fazer essa obra. Nós também estamos pedindo
pavimentação asfáltica lá na rua Eucaliptos, lá no loteamento Imigrantes 2, linha Santa Cruz. Nós também estamos pedindo que seja feito, senhor presidente, o preenchimento com cascalhão na lateral da pista, no trecho em que a estrada que dá acesso a São Martinho e que passa em frente às instalações do sítio Sete Águas, naquele distrito. Ali é um lugar que houve um afunilamento da via, um estrangulamento da via, e aquilo ali está muito precário, inclusive dificulta muito a vida das pessoas que se locomovem por ali, né? Nós precisamos de uma questão de segurança ali, para que a gente não tenha um acidente mais grave. Nós também estamos pedindo o reforço por parte da RGE Sul, né, distribuidora de energia, solicitando então o aumento da potência de energia lá na linha Puzilmuc, lá no distrito de São Martinho, mais especificamente nas proximidades do Salão Graloff. E eu quero também, senhor presidente, falar aqui de uma pessoa que nós conhecíamos, a Selma Assmann, né, mãe do nosso amigo Álvaro Assmann, que agora no último dia 10 de outubro, nós tivemos a perda dela aos 90 anos de idade. Então aqui justamente a Selma deixa o seu alvar, pessoa que eu tinha uma admiração, um carinho, taxista também, né? Os filhos Arlete e Regina Thomas e família, Álvaro Alberto Assmann e família, Raul Rogério Assmann e família, Nara Beatriz Ramos e família e Fábio Leopoldo Assmann e família e demais parentes e amigos. Então lamentamos profundamente a perda dessa pessoa querida, que a gente tinha um conhecimento e que a gente fica muito triste por isso. Seria isso, senhor presidente. Temos uma comunicação de liderança pelo PSD, vereador Luizinho Ruas. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero aproveitar o gancho aqui do meu colega vereador Gerson e dizer que eu já vim nessa tribuna aqui várias vezes falar a respeito da Corsã e sou um vereador que votei contra os 40 anos da Corsã em Santa Cruz, do contrato. E eu quero dizer para a comunidade de Santa Cruz do Sul, e quero dizer para os meus colegas vereadores e os convidados que estavam aqui na noite de hoje, nada contra essa reunião que foi feita, mas eu não participo de uma reunião que, me desculpe, porque é uma reunião que para mim não dá em nada. A Corsã de Santa Cruz do Sul ela fala em geradores do contrato que foi feito, mas nada de geradores na cidade de Santa Cruz do Sul. Eu fiz uma indicação aqui nessa casa e fiz um estudo em 3 cidades, no Rio Grande do Sul e também no Paraná, a respeito de caixas de água. Mas não que essas caixas de água a comunidade vai colocar ou vai comprar. A própria Corsã, com investimento, que é um investimento alto, que é dinheiro ao vivo, poderia colocar para as pessoas mais carentes, que nem colocou nosso colega Gerson aqui na tribuna. Eu digo para você, meus colegas vereadores, o porquê que eu não participei dessa reunião. Porque já estive em reunião, mas eu sei que hoje aqui, essa reunião não vai dar em nada. Quem é da Corsã que falou hoje aqui a respeito de canos rebentados? Quem é da Corsã que falou hoje aqui que trazia um investimento aqui hoje
para colocar o investimento de canos quebrados que está na nossa cidade. Falar em reservatórios, falar em geradores, que na época fizeram uma novela que 40 anos ia ter geradores na cidade, comprar 2, 3, cadê? Se eu não me engano, compraram 1. Eu sou a favor de municipalização, com certeza, porque aí se faz uma licitação, meus colegas vereadores, o serviço anda mais rápido e com certeza vai ser melhor para o nosso município de Santa Cruz do Sul. Eu vou falar bem a verdade para vocês, eu votei contra esse projeto porque se fosse 10, 20 anos, tudo bem, mas 40 anos, estou aqui, ó, falando e falei para a minha comunidade de Santa Cruz do Sul que eu ia vir nessa tribuna aqui falar que não ia dar em nada. Então, meus colegas vereadores, eu acho que não foi até muito assistida essa reunião hoje pela nossa população, que deveria de ser uma reunião que poderia ser, na verdade, ele não foi ao vivo, né? Que a nossa comunidade tem que saber o que está acontecendo na nossa cidade de Santa Cruz do Sul. Vereador Zé Abreu, olha os nossos bairros faltando água, colega vereador Zé Abreu. Quase todos os bairros, não tem um final de semana que não tem 2, 3 bairros faltando água. No bairro Faxinal Menino Deus, 6 anos atrás foi colocado uma rede de 150, aquele cano, que saiu lá perto do presídio, veio até o Duque de Caxias, vereador Zé Abreu, para ver se melhorava a parte alta, e não melhorou. Ganhamos um reservatório em Porto Alegre, foi colocado para a parte mais alta ali do bairro Faxinal, também não adiantou em nada. Então eu acho que a Corsã está devendo para a nossa cidade, e eu acho que tem que melhorar muito, e dinheiro tem, colega vereador Zé Abreu, para comprar equipamentos aí, e tem que mostrar mais trabalho, porque senão está muito difícil. A nossa cidade não merece uma Corsã dessa, que fazer um contrato de 40 anos aí, com bastante dinheiro, tem dinheiro, mas muito pouco está sendo feito na nossa cidade de Santa Cruz do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Seguindo na discussão da ordem do dia, próximo vereador inscrito, o vereador Bruno César Faller. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, comunidade, nós temos hoje alguns projetos que vão à votação e primeiro queria me manifestar em relação ao decreto 10.730 de 2020. Mas inicio a minha manifestação primeiramente dizendo que causou estranheza a esse vereador que, após a reunião da semana passada, onde aqui recebemos as pessoas que promovem eventos, ou seja, de toda essa estrutura relacionada a isso, à tarde fui cobrado por uma pessoa que estava aqui na reunião, que na condição de vereador teria votado contra a liberação dos eventos em Santa Cruz do Sul. E muitas vezes é difícil explicar para a comunidade que quem tem o dever e o direito de fazer decretos desta natureza é o Poder Executivo, ou seja, o senhor prefeito municipal. E isto significa que os vereadores, no caso, irão aprovar ou desaprovar o decreto enviado a esta casa.
nós não podemos fazer qualquer alteração no decreto, porque esta matéria está pacificada já nos tribunais, no entendimento jurídico vigente no país. E tive que explicar para a pessoa, dizendo que talvez alguém de má fé, ou alguém por desconhecimento, ou alguém por interesse político, estava falando deste vereador que ele teria, junto com alguns outros vereadores, votado contra o projeto de flexibilização dos eventos. Então, venho aqui deixar claro esta questão, que hoje, na sessão desta semana, ao contrário da sessão da semana passada, ou seja, no decreto 10.730, este sim regulamenta algumas questões relacionadas a eventos, ainda sendo extremamente restritivo. Mas agora sim, nós teremos o início de uma regulamentação que permitirá que muitas e muitas empresas e muitos empregos se mantenham pela possibilidade da realização desses eventos. E desejamos que o Executivo continue tendo esta visão de que saúde e economia caminham juntas. Nem só a Deus e nem só ao diabo. Há a necessidade de termos este entendimento de que há, sim, condições pelos índices de Santa Cruz do Sul de que nós possamos flexibilizar eventos. Mas também este vereador já há meses anteriores fez um pedido para que fosse flexibilizada a disponibilidade de torneios de laço, modalidade que é praticada em Santa Cruz do Sul. Estamos ainda com o nosso parque de eventos fechados, ao contrário de diversos outros municípios que já estão com torneios funcionando. Isso significa emprego, significa pessoas trabalhando, significa dinheiro entrando no município. E nos parece que muitas vezes há uma má vontade com alguns setores aqui de Santa Cruz do Sul. Mas volto a frisar e finalizar, e peço depois comunicação de liderança, porque não sou autor. O senhor tem mais 5 minutos, né? Eu não sou autor, vereador. Tá. Vamos respeitar aqui a questão. Dizer que não é de responsabilidade dos vereadores a emissão dos decretos. A emissão dos decretos de flexibilização é de responsabilidade do Executivo. E de forma rápida, porque tem alguns outros assuntos que vou falar na comunicação de liderança, meu prezado vereador Alberto Reck, é evidente que o projeto que o senhor encaminhou a esta casa é meritório. E é evidente que nós temos não uma discordância em relação ao mérito do projeto, de manifesta forma nenhuma. E nós, inclusive, não entendemos porque o Executivo, ao fazer o veto e dizer que o senhor deveria ter encaminhado através de indicação, já não encaminhou a esta casa o projeto de lei de origem do Executivo. Ou seja, se ele estivesse mesmo preocupado e concordando com o mérito da sua proposição, o Executivo já teria feito esse encaminhamento. Mas, vereador, o senhor sabe disso, que quando foi proposto o projeto, inclusive, além da Procuradoria aqui da Casa, também o IGAM foi instado a se manifestar e os entendimentos foram no mesmo sentido, de que há uma situação que pode gerar alterações, ou seja, pode fazer com que haja ações que são atos relacionados à gestão administrativa, né?
e é nesse sentido que foi aquele parecer e que é este parecer, e por isso é evidente que aqui é uma mera indicação que nós fizemos como membro da comissão e não é finalístico o nosso parecer, né, e também o parecer aqui da casa, né, nós nos manifestamos pelo acolhimento do veto, mas esperando que o Executivo tenha a sensibilidade e até a responsabilidade, porque colocou isso nas razões do veto, de enviar este projeto de cunho executivo para que esta casa aqui sim aprove este projeto. Também dizer que esta reunião que nós tivemos com a Corsan, como o senhor presidente diversas vezes aqui se manifestou, estava sendo discutido a questão dos aditivos, mas pontos importantes deviam ter sido colocados pela qualidade e pela responsabilidade das pessoas que estavam aqui, como, por exemplo, a questão do esgotamento sanitário, que tem preocupado inúmeras e inúmeras famílias aqui de Santa Cruz do Sul, que terão que fazer investimentos pesados para conseguir colocar o esgotamento no nível da rua, ou seja, as casas estão abaixo do nível da rua. Nós vamos ter que, acho que, aprofundar essa questão e verificar como isto pode ser apoiado, e há em diversos lugares aí essa situação. Também a questão da repavimentação, falei de forma rápida, e eu tenho dito para muitas pessoas que nos parece que WhatsApp, e-mail, isso não existe na Prefeitura e não existe na Corsan. Porque sim, o nosso contribuinte fica de um lado para o outro, é de responsabilidade da Corsan, de responsabilidade do município, daí a pessoa vai lá, pede, mas será que feito um pedido, se for do município, o município não pode dizer para a Corsan, olha, isso aqui está falhando, não há esse diálogo, a pressuposição de um contrato desse tipo que haja diálogo entre as partes. Então, este é um ponto importante também, a questão que peço de novo aqui ao senhor secretário do Planejamento, né, que dê uma agilidade na aprovação de projetos que estão tramitando naquela pasta, porque meros projetos de regularização estão mais de 60 dias esperando para que um imóvel, por exemplo, possa ser vendido, e o dinheiro desse investidor vai ser colocado em obra aqui em Santa Cruz do Sul. E dizer que, falando de obras, pessoal, também cobram, e os outros vereadores devem ter visto, que nós aqui não nos manifestamos em relação à continuidade ou à rapidez das obras, e vou falar só de uma por causa do meu tempo. A questão da Marechal Floriano, ou Veneza Floriano, não sei bem como é que é o termo, né? Se é Marechal Floriano ou é Veneza Floriano. E nos parece que novamente vai continuar o prejuízo para os comerciantes daquela área. A outra parte que foi liberado o calçamento, senhores, vão olhar a questão das calçadas que foram desmontadas na realização desta obra e verifiquem o prejuízo que as empresas ali instaladas estão fazendo. Então, sim, há um descrédito, há um desprezo em relação aos comerciantes da Marechal Floriano. E este desprezo gera desemprego, gera diminuição de receitas e gera instabilidade na nossa comunidade. E nós aqui, vereadores, temos sim que falar nesses assuntos, porque isso aqui é de responsabilidade, a fiscalização da Câmara de Vereadores, e que não seja que nem o vereador Ildonei, quando foi discutir a fiscalização, foi quase ameaçado de prisão, porque estava lá fazendo um ato ilegal, quando estava lá fiscalizando a obra na Marechal Floriano. Seria isso, senhor presidente. Seguindo a discussão da ordem do dia, próximo vereador inscrito, vereador João Cassep. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhei alguns expedientes, indicações que seja feita a troca de lâmpadas na rua Presidente Rodrigues Alves, próximo ao número 156, no bairro Goiás. Tem sido constante essas indicações de troca de lâmpadas, mas em várias situações também estamos sendo atendidos. Também que seja feita a indicação, senhor presidente, para o Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, o DAER,
é que seja feita a limpeza da Ponte do Império, em linha nova, na Estrada Geral. Ali, quando chove, é comum dar os alagamentos em função daqueles bueiros estarem com muito galhos e sujeiras trancando o fluxo da água. Também que seja colocado uma iluminação pública em 2 postes em linha do moinho. Isso é na entrada da rua, onde que aquele local fica completamente às escuras. Também, senhor presidente, lendo a Gazeta do fim de semana, o governador do estado, o Eduardo Leite, falou de que os prefeitos não aceitam a volta às aulas, mas querem que os eventos voltem no estado e nos seus municípios. E aqui eu devo registrar que eu recebi como pai de aluno uma autorização, um documento aonde eu precisaria, senhor presidente, assinar esse documento me responsabilizando pelo meu filho lá no colégio quanto à questão do Covid. É inadmissível. Eu, como pai, faço essa autorização. Bom, meu filho vai ser contaminado, eu vou ser o responsabilizado porque eu mandei ele. Eu não assinei esse documento e não vou mandar o meu filho assistir às aulas presenciais. Essa autorização deveria de vir, vereador Gerson, do governador ou das autoridades sanitárias, ou do prefeito que manda voltar às aulas. Não é o pai que tem que ter essa responsabilidade quando se trata de uma questão de saúde. Então, se alguém está dizendo é possível voltar às aulas, que assine e diga que não corre risco lá dentro. Agora, jamais tu colocar um pai, um responsável por uma criança, que assine esse documento se responsabilizando. E se acontece alguma coisa? A responsabilidade é do pai que mandou, ou a responsabilidade é da autoridade que disse que era para voltar? Ou da autoridade sanitária ou autoridade pública? Eu acho que existe um grande contrassenso nisso. Mas voltando à fala do governador, onde que disse que os prefeitos não querem a volta das aulas, mas querem a volta dos eventos. E aqui eu fiz uma indicação, sim, para o Comitê de Emergência Municipal, que reveja a questão dos eventos e que seja permitido a volta de maneira controlada, com higienização, com distanciamento social e com toda a segurança, cumprindo os protocolos que as autoridades sanitárias recomendam nesses casos. E não só os eventos, outras situações também, como lotos, como várias outras situações que pode sim voltar a funcionar. Eu tenho participando de um processo eleitoral e eu vejo várias aglomerações cometidas por nós mesmos. E os eventos, empresas que precisam, que dali tiram o seu sustento, eles não podem trabalhar, mas nós podemos andar na rua e fazer campanha, nos apresentar. Eu acho que aqui também existe um contrassenso muito grande. O Comitê de Emergência, na minha opinião, ele deve rever essas questões e antes, a responsabilidade de um pai mandar um filho no colégio, inclusive o conselho tutelar, ele responsabiliza os pais que não mandam as crianças nas escolas. Agora, você participar de um evento, você ir em alguma comemoração, alguma situação, restaurantes, enfim, qualquer lugar, é uma opção da pessoa. E normalmente são pessoas adultas, que têm uma condição melhor de fazer esse controle, essa higienização e participar com mais segurança. Jamais uma criança que não tem essa noção, desde março sem encontrar seus amigos, que vão ter esse cuidado. E aqui fica uma grande pergunta também: quem cuida dos profissionais da educação? Quem está preocupado com os professores, muitos em grupos de riscos? Quem está preocupado com isso?
somente atendendo pressões de escolas particulares, de creches particulares, o governo está tomando essas decisões. Então, presidente, para encerrar e não usar mais os 5 minutos, é um apelo que eu faço, que o município possa, sim, rever essas questões de eventos. E, ao contrário, eu jamais fui contra a volta de eventos na nossa cidade. Pelo contrário, eu sempre fui a favor, eu acho que tem que voltar sim. Os restaurantes voltaram com todo cuidado e muito bem que voltaram. Por que só os eventos não podem voltar? Porque são as lotas lá no interior, onde aquelas pessoas já tinham o hábito e o costume de se encontrar nos fins de semana para participar, para conversar com um amigo, se distrair e muitas vezes aliviar até a questão da tensão emocional. Eu acho que esse distanciamento, essa forma rígida como o comitê tem se portado, em algumas situações, em outras não está tão preocupado assim. Eu acho que deve sim voltar aos eventos com segurança e montar protocolos que possam voltar a ter as suas atividades. Muito obrigado, senhor presidente. Algum vereador mais gostaria de falar na discussão da ordem do dia? Não temos nenhuma inscrição, senão iremos entrar na votação. Comunicação de liderança do PT, vereador Alberto. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, comunidade que nos acompanha, na verdade a reflexão, vereador Cassep, sobre a volta às aulas, ela é extremamente importante e necessária. Hoje, muitas direções de escola, nós temos 106 municípios que já assinaram um documento afirmando os administradores municipais não permitindo o retorno às aulas nos seus municípios. Aqui nós tivemos há poucos dias uma reunião e ficou colocado no fim das contas de que cada rede é responsável pela sua gestão ou pela sua tomada de decisão. E eles não se lembram de que quem é responsável pela saúde de todos os cidadãos, seja da rede privada, da rede municipal, da rede estadual, é a administração municipal. Então, o que acontece? O Estado determinou a volta às aulas, era para ser no dia 13 de outubro, agora passou para o dia 21, hoje é dia 19 e as escolas não receberam os EPIs. Os diretores já estão comunicando que as aulas não retornam no dia 21, porque as escolas não receberam os EPIs, não estão em condições de atender os seus estudantes, cumprindo os protocolos estabelecidos pelo próprio governo do Estado. O tal do caminhão que iria entregar os EPIs e as escolas estão de plantão desde a semana passada inteira, e o caminhão ainda não apareceu. Então, de fato, parece que estão brincando com a responsabilidade dos servidores da educação e também com os estudantes no nosso Estado. Então, é extremamente preocupante e lamentável essa situação. Em relação à questão do decreto, eu gostaria de me manifestar também. O vereador Matias está encaminhando aqui uma indicação ao Executivo, ao Gabinete de Emergência, de flexibilização dos horários das revendas de bebidas. Eles já passaram por toda uma limitação de espaços ou de possibilidade de estacionamento em determinados horários. Agora houve a flexibilização para diversos setores e mesmo onde os comerciantes disponibilizem a estrutura de atender em sistema de drive-thru ou algo semelhante assim, de atender o pessoal no carro, tudo isso está ainda limitado de uma forma assim, eu diria, inconcebível, porque o que mais se verifica nesses últimos dias, seja em função da campanha eleitoral, de reuniões que acontecem no interior, são aglomerações, são churrascadas, são jantas. Quer dizer, está praticamente tudo liberado. E as pessoas que de fato precisam cumprir seus compromissos, pagar impostos, nos foi encaminhado também o documento que esses comerciantes são, se não me engano, 25 representantes de distribuidores encaminharam ao gabinete de emergência, colocando as suas argumentações, os seus cuidados, o respeito aos protocolos,
e de que justamente muitas vezes eles dão esse atendimento em horários em que trabalhadores de diferentes turnos tenham acesso a buscar lá eventualmente um refrigerante, uma água ou mesmo uma bebida, uma cerveja que seja. Mas na verdade essa intransigência ela até acaba representando uma incoerência, porque nós vimos imagens no final de semana de lojas de conveniências de postos de combustíveis vendendo bebidas tranquilamente em altas horas da noite ou de madrugada e inclusive com pequenas aglomerações. E esse pessoal, depois das 11 da noite, eles não podem nem vender em sistema de drive-thru ou algo similar. Então, acho que o gabinete de emergência tem que abrir os olhos, tem que dar uma olhada, tem que verificar as diferentes situações e compreender a dificuldade e a necessidade dessas pessoas de honrarem também os seus compromissos com aluguel, com pagamento de funcionários, enfim, estão pagando impostos, não foram anistiados dos seus impostos, não ganharam desconto nos seus impostos e estão contribuindo com a economia do nosso município. Então é extremamente importante e urgente que exista bom senso em relação a essa situação. E vereador Cassep, o senhor falava aqui da questão das aulas. Na verdade, o protocolo e a estrutura hoje prevista no decreto do Estado, na verdade não tem como a escola garantir segurança para a saúde nem dos seus servidores, nem dos professores, nem dos filhos e nem das famílias. Nós temos envolvido nesse processo as famílias, os estudantes, o transporte escolar, os servidores, os professores, a direção de escola, e só se cria problema. E o Estado não oferece as condições. Por que a rede municipal não tem previsão de volta? E acredito que o município teria muito melhores condições a oferecer. E o Estado quer justamente, de uma forma assim, muito incoerente, agilizar essa volta. Ok, não havendo mais nenhuma inscrição, entramos no processo de votação. Eu convido os senhores vereadores para tomarem seus assentos. Vereadora Solange, Ildunei. Senhor presidente. Ok, entramos em processo de votação. Item 4.1, decreto número 10.730 de 2020, que altera o decreto 10.621, calamidade pública, autor Poder Executivo. Em votação, aprovado por unanimidade. Item 10.1, veto número 13, 2020, ao projeto de lei número 16L, 2020, doação de alimentos apreendidos. Autor do projeto, vereador Alberto João Reck. Autor do veto, Poder Executivo. Em votação, o veto está acolhido com votos contrários do vereador Alex Knapp, vereador Ildonei Cáspero, vereador Gerson Trevisan, vereador Alberto João Reck, vereador Zé Abreu, vereador Matias Bertrão, vereador Sequinato e abstenção da vereadora Bruna. Item 10.8, projeto de lei número 111/2020, cria componentes do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, CISAM, autor Poder Executivo. Em votação, aprovado por unanimidade. Votação dos requerimentos preferenciais em bloco, em votação, aprovado por unanimidade. Votação da ata da 37ª reunião ordinária realizada no dia 13 de outubro de 2020. Em votação, aprovado por unanimidade. Encerrada a votação, entramos na discussão da pauta. Primeiro vereador inscrito, vereador Matias. Declina. Segundo vereador inscrito na discussão da pauta, João Cassep. Declina.
Entramos nas explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito, o vereador Alberto Reck. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, eu não poderia deixar de manifestar nessa noite a inconformidade com uma situação criada na sessão especial que antecedeu essa sessão extraordinária, em relação a algumas manifestações. Eu acho que nós tivemos aqui manifestações de colegas dizendo que quando da aprovação do contrato da Corsan, os vereadores se venderam para o Poder Executivo, e depois houve acusações também de que existe um conchavo, tudo foi resolvido dentro de um grupo de amigos. Eu lembro que na época em que se discutia se deveria ser a Corsan uma empresa privada, e existiam muitas personalidades locais, vereador Ari, que defendiam a privatização ou que o serviço de água fosse destinado para uma empresa privada, e por aí corria o boato de que existia um certo tensionamento porque havia figuras públicas que estavam nesse contrato garantindo a sua aposentadoria, vereador Ildonei. Era o boato que corria. E então se transformou isso tudo num grande embate político e de preferências e, enfim, de uma série de argumentações. Então, houve o processo, houve o contrato com a Corsan, e surgiram aqui diversas dúvidas. Os empreiteiros são amigos, os empreiteiros que prestam serviço para a Corsan são amigos do fulano, do Beltrano, ou fulano tem empresa que presta serviço para a Corsan, como se tudo isso não passasse de um conchavo. E aí eu queria dizer, infelizmente, vereador Luizinho, dizer que uma reunião dessa grandeza eu não participei porque não vai dar em nada. Poxa vida, isso é menosprezar a sua presença nesse poder legislativo. Eu acredito que ninguém está aqui para brincadeira. Então, eu acho que foi infeliz essa manifestação de dizer eu não participei da reunião porque isso não vai dar em nada. Estava aqui o senhor promotor, não vai dar em nada. A Gerst não vai dar em nada. Procuradoria-Geral do município, nós fizemos um bate-papo aqui e a reunião não vai dar em nada. Eu não acredito. Eu acredito que vai resultar alguma coisa daqui. Porque senão, com certeza, eu acho que a gente tem que parar com isso. Então, houve assim algumas manifestações desrespeitosas e eu me senti sim ofendido. Eu me senti ofendido porque, às vezes, quando a gente trata dentro de movimentos políticos ou períodos políticos ou fora disso, quando a gente faz acusações ou diz, os fulanos se venderam, o prefeito comprou os que votaram a favor, eu votei a favor por convicção. E faço isso por convicção. Vereador Ildonei, estou há 34 anos no mesmo partido por convicção. Se eu tivesse trocado, se eu tivesse trocado de partido, a cada 4 anos trocasse de partido, algumas pessoas iam me questionar, por que tu troca de partido? Mudou, acabou a convicção? Faltou convicção? Ou tu tem uma nova convicção, ou tu fosse capaz de rever alguns conceitos? Então a gente tem que fazer opções, as opções são individuais de cada um e o respeito tem que ter a todos. Eu votei por convicção de que nós precisamos manter a água pública e lhes digo mais, se privatizar resolvesse, nós não estaríamos aqui. E aí eu chamo a atenção dos vereadores que batem muito aqui na Corsan e batem aqui na RGE, a luz foi privatizada, bate aqui na telefonia que foi privatizada. Cara, não é, isso não é tão simples de resolver. A questão de administrar a água, administrar todos esses serviços, quando é que a RGE vai botar de plantão 200 funcionários, vereador César, porque vai vir um temporal e vai derrubar um monte de poste? Quando é que o prefeito municipal vai botar 50 médicos lá no plantão, porque hoje pode ser que venham 200 pessoas para atender, pode ser que venham só 20, aí tu tem 50 médicos lá esperando. Então acho que assim, eu vou buscar estatísticas, porque
nada melhor do que trazer números, mas eu vou buscar estatísticas e conhecer também quanto se investiu e quanto se resolveu os problemas onde foi privatizada a água. Vereador Ildunei, o senhor nunca foi um grande defensor da Corsã, o senhor sempre defendeu a municipalização da água. Inclusive, quando nós estávamos à frente da Secretaria do Meio Ambiente, Vossa Excelência questionava, não temos estrutura para privatizar? E eu dizia, ainda não. Agora, criar uma autarquia com a gestão municipal, eu acho que com o tempo essa é a grande solução. E aí nós temos sim a capacidade de resolver. Parte, vereador. Pois não. No fim do contrato, quando não tem mais dívida, vereador, ninguém resolveu a dívida. Esse contrato vai resolver a dívida daqui 33 anos. Dívida zero, pode assumir. Agora assumir, botar 200 milhões e ainda pagar 200 milhões para a Corsã, não tem. Exatamente. Obrigado, senhor presidente. Seguindo nas explicações pessoais, próximo vereador inscrito, o vereador César Sequinato. Senhor presidente, senhores vereadores, já dizia John Kennedy que a vitória tem 1000 pais e a derrota é órfã. Toda vez que se conquista algo importante para a comunidade, aparecem os pais, dezenas, quem sabe até centenas de pais. E se porventura tivéssemos fracassado na busca de um investimento, aí a derrota seria somente de um, seja ele prefeito ou secretário, mas normalmente, neste caso, o secretário. Eu recebi com imensa satisfação, lendo a 0 hora desse final de semana, 0 hora aí de sábado e domingo, que o senhor Afrânio Killing assumiu aí a presidência, né, da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas do Rio Grande do Sul. E vereador Matias confirmou a instalação do SESC Senat em Santa Cruz do Sul, um investimento de 15 milhões de reais. Vereador Gerson, quando saí da Procuradoria-Geral do município, essa mesma situação que estávamos discutindo aqui na reunião especial sobre a Corsã, se os aditivos passaram ou não passaram pela Procuradoria, se o contrato passou pela Procuradoria. Não passou o contrato e não passou também os aditivos. Quando saí da Procuradoria-Geral e o prefeito me convidou novamente para retornar à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a primeira incursão que fiz junto com os empresários do setor de transporte aqui de Santa Cruz do Sul, junto com os representantes aí dos funcionários do setor de transporte aqui de Santa Cruz do Sul, e aí tem aí o pessoal da Aviação União Santa Cruz, diretoria, executivos, o Sérgio Machado, o pessoal do Sete Sergues aí com a Laor Canês, o pessoal, as lideranças dos taxistas, lideranças aí das empresas dos CFCs também aí participaram desse processo. E com esta confirmação, finalmente Santa Cruz aí vai ser brindada com a instalação do SESC Senat aqui. E o município deu a sua contrapartida, vereador Matias Bertrand, com a cedência de um terreno para a instalação. Nós, naquela oportunidade, fomos numa reunião lá em março, abril de 2018, fomos lá nos reunirmos com a presidente executiva nacional, a diretora executiva do SESC Senat Nacional, e lá apresentamos a cidade de Santa Cruz do Sul, apresentamos as contrapartidas de Santa Cruz do Sul, e agora vem o resultado. Às vezes o resultado demora, às vezes temos que visitar, vereador Matias, 1, 2, 3, 4 vezes um possível investidor, mostrar o que é Santa Cruz do Sul, mostrar os diferenciais de Santa Cruz do Sul, e muitas vezes o resultado vem um pouco depois, tá? E muitas vezes, né, vereador Gerson, até aparecem alguns papagaios de pirata, né, querendo muitas vezes participar de uma conquista aonde não moveram um dedo sequer. Este investimento, ele vai ser muito importante para os empreendedores, mas principalmente para os funcionários de todas as empresas de transporte, para todo mundo que interage, para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, né?
o SESC-SENAT, que ainda é relativamente desconhecido por parte da maioria da população brasileira, ele nada mais é do que o braço social, o braço de ensino do setor de transportes no país. Ele é como se fosse o SESI, SENAI do setor de transporte. Ele é como se fosse o SESC, SENAC do setor de transportes. Então, uma grande conquista para Santa Cruz do Sul, que além de todo o que o SESC-SENAT oferta para os trabalhadores, também o vereador Alberto Reck, na construção deste projeto, na obra, só ali também já vai gerar empregos, colocando Santa Cruz novamente num outro patamar de desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado, senhor presidente. Seguindo nas explicações pessoais, próximo vereador inscrito, o vereador Matias Bertrand. Presidente Eustor, secretário Gerson Trevisan, senhores vereadores que ainda permanecem na Câmara, funcionários dessa casa, satisfação. Hoje tivemos aqui uma reunião com a Corsã, com o Ministério Público, com os vereadores, com a Prefeitura, onde eu falei e confirmo que esse acordo que foi feito lá atrás é um péssimo negócio para Santa Cruz e hoje já estamos pagando a conta. E fiz uma conta bem rápida, logo após a reunião, de que hoje a população santacruzense, César Sequinato, está sendo sangrada em torno de 12 milhões a mais por ano do que se nós estivéssemos com a conta do município de São Gabriel, que privatizou a água, mas privatizou não o serviço, não a água, privatizou o serviço direto com uma empresa privada. A Corsã faz o seguinte aqui, ela passa por um ente público e aí repassa aos empreiteiros. Esse é o negócio da Corsã. Então ela intermedia um negócio, porque a Corsã não tem uma retroescavadeira, não tem um caminhão, elas têm uns carrinhos aí para fazer uns concertos e só. E aí, quanto mais estraga a água em Santa Cruz, mais os parceiros da Corsã, os empreiteiros, têm trabalho. Então, para ela, é um bom negócio, né? Porque é tudo um acordo ali entre um grupo de empresários que está ali ao redor da Corsã, e aí tem conserto. Então, eles não têm intenção de mudar as redes, colocar redes novas dentro do nosso município, porque para eles assim está bom. E aí, o que veio à tona hoje foi esses aditivos que foram criados antes da agência reguladora ser implantada no nosso município. Então, era essa dificuldade que o prefeito tinha em implantar a agência reguladora em Santa Cruz, porque ele assinou esses aditivos antes da criação da agência reguladora. Então, e aí, pasmem, ficamos sabendo últimos dias desses aditivos, porque era feito de gaveta esses aditivos. A população não sabia, a agência reguladora não sabia, a Câmara de Vereadores não sabia, não passou por aqui. E esses aditivos dizem que a Corsã pode postergar os investimentos, e a população já sofre com falta de água, o tratamento de esgoto é 10%, então o prefeito assinou um aditivo dizendo: Corsã, pode deixar os investimentos para depois, nós somos amigos, a população que continue pagando a conta cara. Um bom negócio, um bom negócio entre as partes, diz o aditivo, as partes interessadas, que seria a população e a Corsã, não somente o governo, a prefeitura e a Corsã. Devíamos ter um grande diálogo para que pudéssemos escolher se é um bom negócio ou não. E hoje temos certeza que não é um bom negócio. Já somos a quarta água mais cara do Brasil e podemos passar a ser a primeira. E aí a população vai nos dizer: bom, isso não é um prêmio, isso é uma afronta, isso é algo que não é possível acreditar que Santa Cruz, com o Lago Dourado aqui do lado, com uma captação barata, tenha a quarta água mais cara do Brasil. Não é possível.
população não entende isso, e eu, como vereador aqui, e qualquer cidadão santacruzense não deve entender o porquê, vereador Carlão, que nós temos a quarta água mais cara do Brasil. Então, isso nos deixa bastante triste, porque a população podia ter mais dinheiro no bolso, podia sobrar para um churrasquinho no final de semana. Em torno de R$200 por família, por ano, sobraria para poder comprar um rancho, ou 2, ou 3, ou 4. E a gente sabe que a dificuldade nos bairros, quem está caminhando nos bairros aí, sabe e vê a dificuldade que está das pessoas terem alimento na mesa. Então, a Corsã tira o alimento, de certa forma, da mesa do cidadão, porque ela cobra uma conta cara, salgada. Aqui nós não temos mar, César, mas aqui a água é salgada. Peço comunicação de liderança, presidente. Vereador Matias, o promotor público aqui, doutor Érico Barim, defensor da sociedade, defensor dos direitos difusos aí, ele usou uma palavra italiana, a palavra imbróglio. Imbróglio é sinônimo principalmente de confusão. Esta confusão tem que ser esclarecida. E eu acho que esse contrato não é questão de brigar, vereador Carlão, com a Corsã. Primeiramente, o cumprimento do contrato. Agora, é interessante também auditarmos este contrato para ver se determinadas cláusulas e principalmente os aditivos estão sendo respeitados e se estas cláusulas, os aditivos e também a forma de reajuste previsto, né, está sendo fielmente cumprida. É verdade, vereador César. Então, senhores, a gente vê aí que esse contrato, né, esse acordo, que não é cumprido, mais uma vez extorque a nossa população, e a gente precisa ficar do lado da população e não do lado da Corsã, dos empreiteiros. Nós precisamos estar do lado da população que sofre com a falta de água, com o preço caro e com as ruas esburacadas do nosso município. Então, a Corsã presta um desserviço, sim. E veio aqui com um monte de gente aqui para dizer, não sei o que ela quis, se era nos intimidar aqui, mostrar que tem força, mas a força dela, ela é para ela mesma, ela faz força interna, mas para a população de prestar um bom serviço, não. Aí ela não tem interesse. Então, senhores, precisamos sim auditar esse contrato, precisamos fiscalizar a Corsã e dar mais subsídios para a agência reguladora, que faz um excelente trabalho na nossa cidade, mas que o município também não tem muito interesse de dar condições, estrutura de mão de obra, tá, para poder trabalhar mais e fiscalizar melhor a Corsã. Dito isso, senhores, temos uma indicação para que as distribuidoras de bebidas possam reabrir ou abrir em horário estendido, porque todos os outros negócios aí de lojas de conveniência podem, então não é justo que alguém possa e alguém não possa. Temos que ter o mesmo critério. E também, já na outra semana, já fizemos uma indicação aqui para que os estacionamentos próximos de comércios, ali na frente do Parque da Oktober, às 6 horas da tarde já não pode estacionar. Então tem comércios ali. O município precisa fiscalizar aglomerações e algazarras e não prejudicar o comércio que está ali. A Imigrantes a mesma coisa. Às 18 horas não pode mais estacionar um carro. O mundo mudou e nos parece que a prefeitura não evolui, não consegue enxergar que ali são zonas comerciais. As pessoas trabalham de noite, de madrugada. Os negócios não são só das 8 a meio-dia e da 1h30 às 6. As pessoas trabalham fora desses horários. Então, não é possível que o município não possa enxergar isso e liberar esses estacionamentos em outros horários. E, senhores vereadores, também fiz uma indicação nessa data de hoje para que seja permitida a abertura dos parques da nossa cidade, tanto da Cruz como o Parque de Eventos, Parque da Oktober e também o Lago Dourado. E também o autódromo, que já está aí há 2 meses já podendo abrir e não acontece essa abertura para que as provas possam voltar ao nosso município, nem que seja no ano que vem. E também o pessoal dos eventos, esse pessoal sim,
está desesperado e a luz no fim do túnel não enxerga. Não vem uma luz no fim do túnel para que eles possam retornar, João Cassep. Nem marcar a próxima festa, nem que seja no ano que vem, porque enquanto não liberar, como é que vai se marcar um evento sem saber as condições, as regras? Então, esses protocolos o município precisa fazer e liberar com que essas casas possam ter uma luz, né, esses empreendimentos poderem voltar ao trabalho, mesmo que seja no ano que vem, mas precisam ter uma luz. Venâncio aqui do lado já liberou e o município de Santa Cruz está ainda em berço esplêndido, né, esperando com que esses empresários possam ganhar seu dinheiro como? Na informalidade? Não é isso que eles querem formalizados, eles estão certos, estão com os cadastros em dia, com alvarás e não podem reabrir. A pandemia está aí, mas a economia não pode simplesmente ser esquecida. A saúde e a economia andam juntos. Então, senhores, é algo que nos assusta, que o município não consegue enxergar, né, fora da caixa, não consegue enxergar que tem empresários, tem pessoas que precisam trabalhar e querem, porque precisam sustentar as suas famílias. Muito obrigado, senhor presidente. Temos mais uma comunicação de liderança do PSDB, vereador Francisco Carlão Smith. A saudação, senhor presidente, colegas vereadores. Nós encaminhamos duas indicações, uma no sentido da colocação de um container para acondicionamento do lixo na rua Lindolfo Gravunder, porque o lixo ali fica espalhado e os cachorros, os animais, enfim, espalham. A outra, patrulhamento e encascalhamento da rua Helmut Filber, vereador Gerson. No prolongamento, evidentemente, porque uma parte está com calçamento, mas aquela parte menor, acredito que não dê mais de 100, 150 metros, se encontra em estado deplorável de trânsito. Uma moção de sentimentos também aos familiares de Cláudio Luiz Pereira, um jovem, na verdade, com menos de 50 anos de idade, que veio falecer na semana passada, muito próximo da família, uma pessoa muito benquista, muito querida, e partiu de forma repentina. Os nossos sentimentos certamente se encontram junto do Nosso Senhor, nosso Pai Maior. Em relação ao assunto da Corsã, como diversos vereadores se manifestaram nessa tribuna, assunto, na verdade, que já está mais do que intolerável, vamos dizer assim, especialmente no que concerne a prestação de serviço. Muito se escuta de propaganda, de outdoor, da Corsã, né, de que os investimentos não param em Santa Cruz, e tem que complementar a frase: os investimentos não param e os vazamentos e a falta de água também não param, né, Elstor? Né? Então é muita propaganda e pouco resultado, né? E como nós falamos, eu tenho o conceito, né, de que foi o pior contrato já assinado por esse município. E eu me lembro, voltando no tempo, Matias, o quanto nós brigamos para que esse contrato não fosse assinado desta forma, né? Pela inconsistência e pelos erros graves que haviam, né? Foi um debate em alto nível, vereador Ildonei, vereador Hermani e assim por diante, né? Mas por fim terminou sendo assinado. Então, continua, né? Aliás, segue a marca da Corsã de não cumprir o contrato, e o que dói, evidentemente, a nossa comunidade não merece é esse desserviço, essa falta de qualidade num serviço tão importante quanto o da fornecimento de água. É diário, né? Uma coisa vergonhosa em Santa Cruz, uma coisa inaceitável para o município, com a pujança, com a potência, com os líderes que tem aqui em Santa Cruz, nós temos um contrato desse nível. E é evidente que nós sempre procuramos medir a palavra, muitas vezes no calor do debate, mas jamais de atingir algum colega, né, de forma pessoal. Mas politicamente, sim, todos nós sabemos, a comunidade sabe, de que houve sim formação de inclusive partido político para ter a maioria na Câmara para aprovar, né, esse contrato com a Corsã, né? Porque
nós defendíamos que fosse municipalizada a água, né, como tem Veracruz, que nos dá um exemplo de qualidade de água, do baixo custo, assim como em Uruguaiana, agora falecido, o ex-prefeito Sanchotene Felice, que era do PSDB, pegou e municipalizou a água, não assinou o contrato com a Corsan, e pelo que se sabe, inclusive a Gazeta foi lá fazer uma matéria, pelo que se sabe, estão satisfeitos com essa empresa que tem a concessão, vereador Ildonei. Vossa Excelência pode não concordar, mas pelo que nós estamos falando, provavelmente não seja pior do que Santa Cruz. Aí isso é impossível. Vereador Ildonei, eu gostaria de ter mais tempo para discutir com Vossa Excelência a questão. E essa discussão da água, ela foi rodeada de mentiras, porque é só ler o contrato que fala das diretrizes de saneamento básico. A Corsan se avocou a si estabelecer um valor de 130 e poucos bilhões de indenização, quando a legislação não fala isso. Então tem que ser elaborado, tem que ser contratado uma empresa de forma conjunta, de forma isenta. Agora a Corsan, que se disse que deveria ser indenizada de 130 milhões, né? Não é assim, as coisas devem ser tratadas com seriedade. Eu não estou aqui para dar exemplo para ninguém, para nenhum vereador e tudo mais, mas nós temos que ter a noção da responsabilidade, sim, do que significa a gente se eleger vereador e ocupar um cargo nessa casa. Evidente que eu não estou falando de Vossa Excelência, nem de diversos vereadores, mas de alguns sim, nós temos que dizer aqui, porque a idade me permite dizer algumas coisas e outras não me permite mais. E uma delas que nós não podemos pedir ou não podemos falar meias palavras para situações que se estabelecem, onde a comunidade é grande prejudicada. Então, senhor presidente, muito obrigado pela sensibilidade de passar alguns minutos, mas oxalá com o apoio do Ministério Público, desta casa, sempre cobrando de forma séria, responsável, e também da agência reguladora, a população possa ter gradativamente um serviço minimamente de qualidade. Obrigado. Não havendo mais nenhuma inscrição e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião.